Olá, alunos! Dando continuidade à nossa disciplina de Zootecnia 1, hoje falaremos sobre o manejo geral na avicultura. Primeiramente, é importante que a gente entenda como funciona o diagrama da cadeia avícola. Inicialmente, gente, nesse diagrama a gente tem os avozeiros. O que seriam os avozeiros, professora? São animais de linhagem de ponta, ou seja, animais de alto valor genético. Esses animais de alto valor genético, com genética comprovada, eles darão origem a outras aves. Essas outras aves são as chamadas matrizes. Essas matrizes, gente, são animais de linhagens específicas, tanto para produzir frangos de corte, como também eu tenho matrizes de linhagens específicas para produzir frangos de postura. Então, o matrizeiro, gente, é o local que vai me fornecer os ovos germinados. Esses ovos germinados, eles serão destinados a um incubatório ou nascedouro, né? Após o tempo de 21 dias, onde esse ovo vai ficar lá no incubatório, esses ovos, né, após darem origem aos pintinhos, que a gente chama de pintinho de um dia, esses pintinhos de um dia poderão ser comercializados para os aviários. No aviário, essas aves elas vão completar o seu ciclo de produção, né? Em fase, como seria esse ciclo de produção? Fase inicial, fase de crescimento e fase de terminação. Após a terminação, o que ocorre em média 40 dias após o alojamento desse animal, esse animal vai ser abatido nos matadouros frigoríficos específicos para aves e assim serão destinados ao mercado consumidor. Em relação aos sistemas de criação empregados na produção avícola, a gente tem três tipos de sistemas: o sistema intensivo, semi-intensivo e o extensivo. No sistema intensivo, a gente tem como característica os animais sendo criados, né, o tempo inteiro em confinamento, né, sendo mantidos em instalações específicas, com alto nível de tecnologia para a manutenção de um grande número de animais, né, dentro de um espaço reduzido. Então, a gente tem alta densidade de criação. Outra característica do sistema intensivo é que os animais dependem exclusivamente do homem para se alimentar e para a ingestão de água, né? Nesse tipo de sistema, eu tenho que ter um controle sanitário eficiente, né, e que funcione de forma intensa, com a finalidade de garantir a prevenção de doenças, tá? Porque uma vez que eu tenho uma doença instalada aqui no sistema intensivo, a minha possibilidade de perdas e de mortalidade de animais é muito grande, né? Já no sistema semi-intensivo, a gente tem a possibilidade de criar animais, né, ora em confinamento, ora em uma área de pastagem, onde o animal vai estar livre para expressar o comportamento natural da espécie, né, e também para explorar o ambiente aí, onde ele vai poder buscar alimentação alternativa, né, como pastagem, restos de comida, milho, minhocas e larvas que estão ali disponível naquele ambiente. O sistema intensivo, ele é mais aplicado à criação do frango industrial. Já o sistema semi-intensivo, ele funciona muito bem para a produção de aves caipiras, tá? Já no sistema extensivo, gente, a gente tem como característica a ausência de qualquer controle da produção, tá? Os animais, eles são criados livre ali no meio ambiente, eles se alimentam de restos de comida, eu não tenho nenhum tipo de controle alimentar, e esses animais, geralmente, eles não são destinados ao comércio, tá? Quem está criando esses animais tem a finalidade de criá-los somente para o consumo da própria família. Esse produtor, ele geralmente não tem interesse na comercialização desses animais. E aqui no sistema extensivo eu não tenho nenhum tipo de controle sobre a minha produção, né? Geralmente também não tenho controle de doenças, tá? E não faço o arraçoamento dos animais.
Agora que nós já vimos como funciona o diagrama da cadeia avícola e os principais sistemas de criação empregados na produção avícola, é importante a gente entender as principais diferenças entre o frango industrial e o caipira. Né? No frango industrial, gente, a gente tem como característica animais de alta produtividade. Né? Esses animais eles geralmente são criados em confinamento e terminados, ou seja, eles atingem um peso de abate no máximo em 40 dias após esse confinamento. Já os frangos caipiras, eles têm como característica alta rusticidade, ou seja, são muito mais resistentes a condições ambientais e resistentes à doença em relação ao frango industrial. Os animais geralmente são criados em liberdade ou em sistema semi-intensivo. O ciclo de produção, ou seja, esses animais eles são terminados em média aos 90 dias, né? E no caipira a gente tem como característica também, né, a pele mais fina dos animais e uma carne mais escura com um sabor semelhante à carne de caça. No frango caipira, a gente tem possibilidade de fornecer alimentação alternativa, né, como pasto e verduras. A gente tem também como característica no frango caipira uma maior área, né, para a criação desses animais. A gente tem aqui como taxa de lotação, em média, 10 animais por metro quadrado, enquanto que para o frango industrial a gente tem um alojamento com densidade de 18 aves por metro quadrado. O frango industrial geralmente é criado 100% do tempo em confinamento para que ele possa ser terminado nesse prazo de 40 dias, enquanto o caipira ele dispõe de uma área para ele pastejar, né, e expressar o comportamento natural dele. Essa área, gente, de livre acesso das aves deve ter, em média, deve dispor em média de 4 metros quadrados por ave. Um dos pontos mais críticos, gente, para a produção avícola é o controle de temperatura. Qualquer produtor que irá se dedicar à produção de frangos de corte ou de postura, ele deve se dedicar ao controle da temperatura dos animais, para que ele possa obter sucesso no sistema de criação deles. Os pintinhos, gente, principalmente na fase inicial de crescimento, no período aí que vai do 1º até os 14 dias de idade, eles sofrem muito estresse pelo frio, né? Ou seja, esses animais eles precisam dispor ali dentro das instalações de uma fonte de aquecimento para eles. A temperatura ideal, gente, de manutenção desses animais para que eles tenham conforto térmico é em média 32 graus. Quando os animais vão crescendo, as aves durante a fase de crescimento e terminação, eles já passam a sofrer muito estresse pelo calor. Portanto, é importante que o ambiente ele forneça conforto térmico desses animais com temperaturas mais amenas. Do 29º até os 35 dias de idade, a temperatura média no interior das instalações deve ser de 21 a 24 graus Celsius. Já a partir do 36º dia, até o momento do abate, a temperatura ideal de conforto térmico para as aves é de 18 a 21 graus. Daí a importância de manutenção do conforto dentro das instalações. Professora, mas por que isso acontece? Por que as aves são assim? Porque as aves, elas têm muita dificuldade de trocar calor, porque elas não têm glândulas sudoríparas. Então, elas não dissipam o calor. Entendeu? Por isso, elas precisam que a temperatura externa esteja no ponto ideal para que ela tenha conforto térmico. A ave em estresse térmico, ela para de se alimentar, ela para de ingerir água e assim, gente, o animal ele para de produzir e fica mais predisposto a doenças. E como é que eu sei, professora, se a ave está em conforto térmico ou não? Os pintinhos, gente, você deve observar o comportamento dos animais. Os pintinhos, quando estão em estresse calórico, ou seja, estão sofrendo estresse pelo frio, eles tendem a se amontoar, né, e ficar bem próximo de uma fonte de calor, como vocês veem na imagem acima.
Já as aves adultas, quando estão em estresse, ou seja, sofrendo muito estresse pelas altas temperaturas, elas ficam o tempo inteiro com o bico aberto, como vocês veem aí nessa imagem abaixo. Tá? Para vocês terem uma ideia, gente, a respiração de uma ave adulta é em média 15 a 25 movimentos respiratórios por minuto. A uma temperatura de 38 graus, o que não é difícil de se encontrar aqui na nossa região, né? A nossa sensação térmica ela passa aí por essa temperatura média de 38 graus. Essa ave, gente, ela passa. Nessa temperatura, ela passa a apresentar uma frequência respiratória de 150 movimentos respiratórios por minuto, tá? E as aves, principalmente na idade adulta, elas morrem de calor, tá? São animais que chegam a morrer por conta do calor. E os pintinhos também morrem de frio, tá? Agora que vocês já entenderam a importância do controle da temperatura nas aves, vamos falar sobre o manejo no incubatório, né? Os ovos germinados, eles são incubados de forma natural ou artificial, né? A forma natural, gente, é quando o ovo ele é incubado junto à ave, né? Através do choco. E de forma artificial é quando ele é incubado no incubatório, tá? Através de incubadoras que vão garantir todas as condições para que daquele ovo, após 21 dias, possa nascer um pintinho. A temperatura média de incubação dos ovos deve ser de 36 graus, né? E a umidade, gente, dentro da incubadora artificial deve estar em torno de 53%. É importante que se faça a viragem frequente dos ovos. Se for na incubadora artificial, né, essa viragem, em algumas incubadoras ela é feita de forma automática, mas se for naquela incubadora artificial artesanal, essa viragem deve ser feita pelo próprio produtor, pelo menos 2 vezes por dia. O peso do pintinho, ele corresponde em média a 66 a 68% do peso do ovo. O tempo de incubação, como eu já disse, é de pelo menos 21 dias, né? E os serviços adicionais que a gente pode ter no incubatório é a sexagem dos pintinhos, a vacinação dos pintinhos de um dia e a debicagem dos pintinhos. Por que é importante a debicagem, professora? A debicagem, gente, ela consiste em um corte parcial do bico das aves. Esse corte ele é importante para reduzir a prática do canibalismo e a bicagem de penas, tá? Que algumas aves fazem nas outras durante o período de confinamento, quando esses animais eles são criados em sistemas intensivos. A debicagem ela deve ser feita entre os 7 e 10 dias de vida da ave e outra debicagem também pode ser feita entre a sexta e a 10ª semana de idade. Aqui à esquerda eu trouxe para vocês uma imagem de uma incubadora artificial automatizada. À direita eu tenho aí uma incubadora artificial de forma artesanal, né, onde a temperatura no interior dessa incubadora ela é mantida devido a essas duas lâmpadas fluorescentes que são postas aí dentro da incubadora. E abaixo a gente tem a forma natural de incubação dos ovos, né, que é através do choco, e a própria galinha faz todo esse processo de manutenção de temperatura, umidade e viragem dos ovos. Agora vamos falar sobre o transporte dos pintinhos do incubatório até a granja, a recepção, o alojamento desses animais e o manejo inicial durante essa fase de crescimento. Durante o manejo de transporte dos pintinhos do incubatório até a granja, é importante que se tenha alguns cuidados. Primeiramente, é importante empilhar corretamente as caixas de transporte, né? Afixar umas sobre as outras, tendo cuidado para que fique um espaço livre entre cada caixa. Os pintinhos devem ser devidamente alojados a uma temperatura de pelo menos 32 graus, né? Para que eles não sofram muito estresse pelo frio. Os motoristas que conduzirão esses animais devem ser treinados e devem realizar a troca de roupa e bota após cada entrega nas granjas.
Antes de retornar ao incubatório, é importante que o veículo de transporte seja lavado com detergente desinfetante e as caixas, se forem de papelão, devem ser descartadas ou queimadas e se forem feitas de outro material, como plástico, devem ser lavadas e desinfetadas antes de serem reutilizadas. Um dos pontos mais importantes na preparação das instalações para a recepção dos pintinhos é a preparação da cama do aviário. A cama, gente, ela é utilizada no aviário ou galpão com a função de reduzir o atrito da ave com o piso das instalações. É importante, gente, que essa cama ela seja feita de um material que seja disponível na região, que ela tenha baixo custo e uma boa capacidade de absorção. Por quê, professora? Como as aves vão ficar confinadas, elas irão fazer as suas necessidades ali, diretamente sobre a cama, né? Então, é importante que seja um material de boa absorção. Ela pode ser feita de maravalha, serragem de madeira, sabugo de milho triturado, casca de arroz, amendoim, palhas de cultura, fenos de gramíneas e rama de mandioca. O importante é que seja um material bem absorvente e que tenha disponibilidade e fácil acesso na região. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de um galpão preparado para a recepção de pintinhos de um dia. Vocês podem observar que a cama já está preparada. A gente tem também a disposição dessas estruturas que reduzem o tamanho do galpão, que a gente chama de ciclo de proteção. A instalação desse ciclo de proteção é importante para que eu reduza o tamanho do galpão e assim eu dê um maior conforto térmico às aves. Esse ciclo ele vai expandindo gradativamente, né, à medida que os animais vão crescendo. As cortinas também estão fechadas com o objetivo de dar um maior conforto térmico para os animais durante essa fase de criação. E vocês podem observar também que durante essa fase é comum colocar uma lona embaixo dos comedouros, tá? Essa lona ela tem o objetivo de evitar com que a cama, né, o material utilizado na cama, entre em contato com a ração dos animais. Aqui a gente tem um exemplo, né, de caminhão transportador de pintinhos de um dia. Vocês podem olhar as caixas de transporte sobrepostas, né? A gente tem aí esse espaço de ventilação entre as caixas e é importante que esse transporte seja feito de maneira adequada para reduzir a possibilidade de mortalidade desses animais. Agora a gente tem já a caixa, né, de transporte com os pintinhos dentro do galpão. Os animais eles vão sendo retirados das caixas gradativamente e é importante, gente, que o produtor estimule esses animais a beber água e a ingerir a ração, tá? É importante ele molhar o bico lá dos pintinhos lá no bebedouro, ensine eles aonde está o bebedouro e aonde está disposta a ração. É importante a gente observar também que a caixa de transporte dos pintinhos de um dia, ela já tem uma cama aqui disposta no fundo da caixa de transporte. E isso é importante, gente, para que os animais já se adaptem, né, a andar sobre a cama. Agora a gente tem a imagem dos pintinhos imediatamente após o alojamento no interior do galpão. Nesse momento é importante observar se os animais estão ingerindo água e ingerindo a ração. É importante também observar o comportamento deles, se estão uniformemente distribuídos aí ao redor do galpão, né? A gente sabe que quando eles estão muito juntos e procurando uma fonte de calor, é provável que esses animais estejam em estresse térmico. Por isso, nesse momento é importante a observação do produtor. É importante, né, a definição de alguns critérios para que a gente determine a qualidade ideal do pintinho de um dia. É importante a gente entender que a qualidade começa com a nutrição das matrizes. As matrizes, que são os animais que vão dar origem àquele ovo germinado que vai ser levado para a incubação nos incubatórios. Antes de incubar, é importante a higienização dos ovos e a identificação desses ovos, de acordo com o lote da matriz, né? A idade da matriz, a linhagem da matriz e a data da colheita desse ovo germinado.
No incubatório é importante que seja feita a classificação dos ovos por tamanho e peso e que não se incube, gente, ovos com peso inferior a 50 gramas. É muito importante também que o produtor, no momento da recepção, saiba reconhecer as características de um pintinho de qualidade, né? Os animais devem estar espertos, sempre alerta e responder bem aos estímulos. É importante também a uniformidade, né, com peso médio compatível à linhagem e à idade do lote das matrizes. O abdômen deve estar firme, o umbigo bem cicatrizado, sem nenhum defeito físico. As reações normais às vacinas, canelas fortes, brilhantes e bem hidratadas, a penugem seca e fofa, olhos redondos, brilhantes e vivos, né, livre de bactérias e fungos patogênicos e uma boa imunidade maternal. Por isso é importante reconhecer a procedência desse pintinho, tá? Qual foi a matriz de origem que deu a origem a esse animal. Então, os pintinhos que, porventura, gente, no momento da recepção, não se encontrem enquadrados nesses critérios, eles devem ser descartados do restante do lote. E quais são os fatores que afetam a qualidade dos pintinhos? Esses fatores eles podem estar relacionados tanto ao lote de reprodutores, como no caso o lote de matrizes, a técnicas de incubação e ao manejo dos pintinhos imediatamente após o nascimento. Portanto, é importante, gente, que se verifique a sanidade do plantel, o desempenho do plantel reprodutor, a qualidade e manipulação do ovo durante a incubação, o ambiente e o manejo dentro do incubatório e o manejo também de processamento e entrega dos pintinhos, que deve ser realizado de forma adequada, seguindo todos os critérios que eu já falei anteriormente a vocês. Antes da recepção desses animais, gente, dos pintinhos, no manejo pré-alojamento, é importante que o produtor acerte o horário adequado para a entrega e recepção dos pintinhos, providenciar pessoal para descarregar os caminhões e alojar os pintinhos no interior das instalações, colocar o ciclo de proteção que eu mostrei naquelas imagens anterior, que serve para dar um maior conforto térmico para as aves e diminuir o espaço dentro do galpão, já que serão animais menores durante essa fase de criação, encher e nivelar os comedouros e bebedouros. Por que nivelar, professora? Porque nesse momento, gente, os comedouros e os bebedouros eles devem estar mais baixos, tá? Porque serão animais pequenos, portanto, é importante a gente regular a altura desses equipamentos, tanto dos comedouros quanto dos bebedouros. Regular os aquecedores e ligá-los 2 horas antes. A gente já sabe que os pintinhos sofrem muito estresse pelo frio, então é importante que a temperatura dentro do galpão seja de no mínimo 32 graus e acionar a iluminação interna, né? E, além disso, preparar material de expediente, papel, caneta, calculadora, balança e o que mais for necessário. No momento do alojamento, durante a recepção dos pintinhos, é importante verificar as condições do transporte, verificar as notas, né, desse transporte, como o horário de saída e o lote de matriz lá que deu origem aos pintinhos. É importante também examinar os animais por amostragem, né? Eu pego uma amostragem de pintinhos e realizo o exame visual desses animais, observando todos aqueles critérios que eu mencionei anteriormente, que são importantes para a identificação da sanidade dos pintinhos, realizar a contagem e pesagem e realizar a necrópsia em caso de morte durante o transporte para tentar identificar a causa de morte desse animal. Após a recepção, amontoar e queimar papéis e caixas que podem ter sido utilizadas durante o transporte e a lavagem e desinfecção dos veículos antes de retornar ao incubatório. Ainda em relação ao manejo pré-alojamento, no que diz respeito à preparação para o recebimento dos pintinhos, é importante que se faça a limpeza e desinfecção do aviário, né? Assim como dos arredores e dos equipamentos,
também é importante que a cama seja espalhada no interior das instalações do galpão a uma profundidade de 3 a 10 centímetros. Essa cama ela deve ser nivelada e compactada. Por que é importante o nivelamento da cama? Porque uma cama desigual, ela pode restringir o acesso à comida e à água. E assim, gente, a gente pode ter a perda da uniformidade do lote. Durante essa fase também a gente tem o aumento do uso de rações medicamentosas, né, da adição de medicamentos às rações, que são antibióticos e promotores de crescimento, porque durante essa fase a gente tem como medida importante a prevenção da onfalite e da colibacilose, que são doenças importantes para pintinhos. A onfalite é a inflamação do umbigo, tá, que pode ser causada por bactérias. Aqui a gente tem uma imagem que mostra os pintinhos alojados, né, sobre a cama, com a disposição dos comedouros e bebedouros e a utilização do ciclo de proteção. É importante vocês observarem nessa imagem essa estrutura aqui no centro do ciclo de proteção. Essa estrutura a gente chama de campânula, que é um aquecedor muito utilizado para o conforto térmico de pintinhos. É importante também o produtor estar atento em relação à distância entre o comedouro e o bebedouro. Essa distância não pode ser superior a 1 metro, para facilitar o acesso dos animais à água e à comida. Alunos, em relação ao manejo dos pintinhos, quando a gente está se referindo a aves caipiras, que eu tenho um produtor geralmente com uma menor capacidade de investimento, né, mas que eu preciso garantir os índices produtivos desses animais, eu tenho que dispor de alternativas para melhorar o conforto térmico dos animais durante essa fase de criação. Como eu tenho instalações alternativas, eu tenho que dispor de instrumentos para dar conforto térmico para os animais. Uma alternativa, se eu tiver eletricidade à disposição, eu posso instalar no interior das instalações lá destinadas ao confinamento dos pintinhos uma lâmpada de 60 watts para fornecer ali o aquecimento e o conforto térmico dos pintinhos. Na impossibilidade de utilização de eletricidade, eu posso fechar essa área aberta da instalação dos pintinhos com papelão, ou eu posso ainda, gente, colocar uma caixa de papelão no interior do galpão para fazer com que os pintinhos, no momento que eles estejam sofrendo mais estresse por conta do frio, que eles possam se amontoar no interior dessa caixa e assim ter um melhor conforto térmico. Aqui eu trouxe para vocês um quadro, né, onde a gente tem a idade em dias das aves e a temperatura ideal do conforto térmico dos animais. Vocês vão ver que essa temperatura ela vai reduzindo de acordo com o aumento da idade em dias desses animais. A gente já sabe que as aves, elas não têm glândulas sudoríparas, então elas têm muita dificuldade de dissipar calor, daí a importância de manter o conforto térmico desses animais durante todas as fases de criação, né, para que eles possam se alimentar, ingerir água, né, e estar menos disposto à infecção por doenças. Portanto, gente, é importante que o produtor esteja atento e sempre que ele entrar no aviário, observar as seguintes atividades. As aves, elas têm que estar sempre se alimentando, tomando água, descansando, brincando e conversando. As aves, elas nunca devem estar aglomeradas, tá? Isso é sinal de que alguma coisa não está funcionando bem dentro do teu sistema de produção. Aqui eu trouxe uma imagem, né, que vai ajudar a gente a identificar possíveis causas de desconforto térmico nos pintinhos e como eles irão se comportar de acordo com a causa do desconforto térmico.
Vocês podem verificar através da análise da imagem que esse círculo maior aqui, esse círculo maior, ele indica o círculo de proteção, que é utilizado no interior dos galpões para alojamento dos pintinhos. Esse círculo central aqui, que é essa bola preenchida de preto, indica a localização da fonte de calor, que é a campânula, utilizado nas instalações para pintinhos. E esses pontinhos pretos aqui ao redor do ciclo de proteção indica a disposição dos pintinhos. A gente vai verificar, de acordo com a análise da imagem, que o correto são os pintinhos espalhados uniformemente ao redor do ciclo de proteção. Qualquer causa, gente, que leve ao desconforto desses animais, vai levar esses animais a se aglomerarem. E aí, a partir da análise da imagem, vocês vão identificar qual a possível causa, né, de acordo com o comportamento dos animais, qual a possível causa que está levando ao estresse térmico dos pintinhos. Sobre o manejo dos bebedouros, é importante que quando eu não tenho um sistema tubular de abastecimento de água, que eu tenho a troca da água pelo menos 2 vezes por dia, a proporção é que tenha um bebedouro para cada 80 pintinhos alojados, a limpeza desses equipamentos deve ser diária e a regulagem da altura deve ser realizada a cada 2 dias na primeira semana e após a primeira semana essa regulagem deve ser diária. A altura ideal, gente, de manutenção dos bebedouros é que esse equipamento fique pelo menos a uma altura de 5 centímetros em relação ao dorso da ave, para poder facilitar o acesso desses animais. Quem come, bebe água. Quem não bebe água, também não come. Tá? E é importante também que se faça a regulagem de pressão de saída dessa água para que essa água não venha a molhar a cama e assim prejudique aí a cama e a manutenção dos animais. Aqui na imagem à esquerda a gente tem o exemplo de um bebedouro tubular, né, que funciona sob pressão. Vocês podem ver aí a importância da regulagem da altura, né? Esse equipamento deve estar a uma altura não superior a 5 centímetros em relação ao dorso das aves. Ao centro e à direita a gente tem outros tipos de bebedouros, né, que também são utilizados para pintinhos, mas são mais comumente usados para aves adultas. Sobre o manejo dos comedouros. Durante a fase inicial de crescimento das aves, é importante que se utilize comedouros do tipo bandeja, também na proporção de um comedouro para cada 80 aves. Um manejo importante, gente, é peneirar a ração pelo menos 2 vezes por dia. Para quê, professora? Para que a gente retire qualquer resíduo de cama que esteja ali em contato com a ração. É importante também que se mexa ali o recipiente, né, o comedouro, pelo menos 5 a 6 vezes por dia, para estimular os animais a consumirem a ração. Essas bandejas, gente, esses comedouros devem ser trocados ou lavados diariamente e a partir do 4º dia de vida dos animais, esses comedouros tipo bandeja podem ser indo substituídos gradativamente pelos comedouros tipo silo. Nessa imagem aqui, vocês podem ver os comedouros do tipo bandeja, né, destinados aos pintinhos até o 4º dia de idade. Vocês podem observar na imagem que é muito comum que os pintinhos entrem dentro dos comedouros, por isso a importância de peneirar essa ração pelo menos 2 vezes por dia, para poder retirar qualquer resíduo de cama que esteja aí dentro do comedouro. Após o 4º dia, esse comedouro tipo bandeja ele vai ser substituído pelo comedouro tipo silo, igual esse que está aqui na imagem à direita. Agora que nós já aprendemos como é realizado o manejo dos pintinhos, que são os animais durante a fase inicial de crescimento, vamos aprender agora como é realizado o manejo das aves durante a fase de crescimento e terminação. Um dos manejos mais importantes na criação do frango industrial
é o manejo de luz. Apesar de muito questionado do ponto de vista do bem-estar animal, o manejo de luz ele é aplicado há décadas na criação de frango industrial e ele tem como objetivo principal proporcionar o acesso aos comedouros e bebedouros, aumentando o tempo de alimentação dos frangos de corte. Isso tem como consequência um maior ganho de peso nesses animais, a garantia de bons índices de conversão alimentar e um menor intervalo de tempo entre a fase inicial e a fase de terminação. Cada produtor ele irá determinar, né, o seu programa de manejo de luz, alternando aí entre horas com luz natural e horário com luz artificial. Né? É importante que o produtor ele esteja atento à intensidade, à distribuição, à coloração e à duração dessa luz natural e artificial. É importante também que ele defina o tipo de iluminação que ele irá utilizar para garantir o manejo de luz, se será luz incandescente, fluorescente ou luz azul. Todos os programas, gente, de manejo de luz, eles devem proporcionar pelo menos 1 hora de escuro por dia para dar aí algum conforto para esses animais e diminuir o estresse do manejo de luz. As lâmpadas e os refletores devem estar sempre limpos, né? E esse escuro ele deve ser garantido pelo sistema blackout ou crepúsculo. Após a terminação dos lotes, é importante que se faça o manejo planejado de retirada dos animais do interior do galpão e transporte até os matadouros frigoríficos. Essa retirada dos animais ela deve ser planejada e obedecer aos seguintes critérios. Primeiramente, deve ser feita a retirada prévia dos equipamentos do galpão, sejam os bebedouros, comedouros ou qualquer outro equipamento. As cortinas devem estar abertas para permitir uma melhor ventilação no interior do galpão. As caixas de transporte que serão destinadas, né, ao transporte das aves adultas devem ser colocadas dentro do galpão, respeitando o espaço de ventilação entre as caixas. O serviço deve ser feito por uma equipe treinada e os frangos devem ser cercados com as próprias caixas. Como eu expliquei no slide anterior, as caixas de transportes, elas devem ser levadas para o interior do galpão e os frangos, eles devem ser cercados com as próprias caixas para facilitar a apanha dos animais. Os equipamentos devem ser suspensos, né? E a disposição das caixas deve respeitar um espaço de ventilação entre elas para um melhor conforto dos animais. A apanha dos frangos deve ser sempre realizada de acordo com a imagem aqui acima. Ela deve ser feita pegando a ave pelo dorso. Nunca a apanha da ave deve ser feita pelas pernas, pelas asas ou pelo pescoço, tá? A apanha deve ser feita de maneira correta para prevenir qualquer contusão, hemorragia ou fratura de membros. É importante que a caixa ela seja levada até a ave, tá? Para que a gente tenha um menor estresse. E é importante também, gente, que a gente respeite a densidade dessa caixa, tá? Para que a gente não ultrapasse a capacidade de armazenamento dessa caixa de transporte. Que deve ser de 8 a 16 aves por caixa ou, em média, 22 quilos de peso vivo. Ao serem destinadas aos caminhões de transporte, essas caixas elas devem ser bem afixadas. Recomendam-se pilhas de 7 caixas para transporte em estrada de asfalto e 5 a 6 caixas para transporte em estrada de terra. Em regiões mais frias, pode ser colocada uma lona na parte frontal da carga para minimizar o estresse das aves, no caso de temperaturas muito baixas. E em regiões mais quentes, gente, recomenda-se que esse transporte seja feito nas primeiras horas do dia
E também é conveniente que se molhe a carga para minimizar o estresse pelo calor dessas aves durante o transporte e também para prevenir, né, a mortalidade desses animais durante o transporte. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como não deve ser feito a apanha das aves. A gente já sabe que ao apanhar o animal pelas asas, eu tenho um maior risco de fratura, de hemorragia e de contusões na carcaça desse animal, que pode levar tanto ao sofrimento animal desnecessário, quanto também a prejuízos, tá? Por descarte dessa carcaça após o abate. A maneira correta de apanhar os animais é sempre pelo dorso. Após a finalização de um lote e retirada dos animais do interior do galpão com destino aos matadouros frigoríficos, é importante que eu realize o manejo higiênico-sanitário das instalações. Primeiramente, é importante retirar e ensacar a sobra de ração que tenha ficado nos comedouros e nos silos. A cama, gente, do aviário, ela pode ser retirada ou ela pode ser reutilizada em um novo ciclo, desde que se faça o manejo adequado dessa cama, que a gente vai ver lá na nossa aula de manejo higiênico-sanitário da criação de aves. A limpeza do galpão, ela deve ser feita primeiramente a seco e depois é feito a lavagem e desinfecção, tanto da área interna quanto da área externa do galpão. É importante que antes da lavagem e desinfecção, a gente faça a ensacagem dos componentes elétricos que estejam lá no interior do galpão. Essa lavagem e desinfecção ela abrange todas as instalações do galpão, sejam tubulares, ventiladores, exaustores, os bebedouros e os filtros, as caixas d'água e as lâmpadas. E após isso, é importante que se realize o vazio sanitário das instalações. O que é vazio sanitário, professora? É um tempo onde essas instalações vão ficar em repouso sem receber nenhum animal. Esse período, gente, ele deve durar em média 10 dias. Alunos, em relação ao manejo geral de aves, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Estou à disposição de todos para eventuais dúvidas.